Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui novamente, juntinhos, para refletir mais um pouquinho na palavra do Senhor nesse momento. Fazia já alguns dias que eu não entrava, né? Eu estou fazendo fisioterapia e a gente tem que se cuidar um pouco, né? Aliás, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Então eu estou fazendo fisioterapia e também tive alguns problemas para resolver, então eu não fiz muitos vídeos, né? Não consegui, então agora estou retornando, né? E aí Deus me tocou, né? De falar com os irmãos na palavra em Gênesis 37, onde está escrito José vendido por seus irmãos, né? É uma palavra que bem conhecida, todos conhecem, e diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia a má fama deles a seu pai. Israel amava mais a José do que a muitos de seus filhos, porque os filhos na sua velhice, porque ele era um filho da sua velhice, e aí ele fez uma túnica de várias cores. Bom, é uma passagem, nossa, bem conhecida. Eu mesmo já ouvi várias pregações sobre ela, mas a palavra do Senhor se renova, né, em nossas vidas. E cada vez que a lemos, o Senhor traz uma nova revelação, né? Sabemos que aqui Jacó tinha uma preferência por José. Mas essa preferência não era só porque... Sim, diz aqui que ele era o filho, né, da sua velhice. Mas era porque ele também era obediente, temente a Deus. José era um menino que obedecia seu pai. E seus irmãos eram bêbados, apesar de trabalharem com as ovelhas, apacentarem as ovelhas, e andavam com várias mulheres. Mas José não, José era manso, José temia Deus, né? Ele era diferente dos seus irmãos. Muitas vezes a gente vê isso numa família, né? Aí a gente pensa assim, o pai gosta mais daquele filho lá, ou a mãe gosta mais daquele outro lá. Mas às vezes não é porque a mãe ou o pai gostam mais daquele, é porque aquele lá, ele faz a vontade do pai, ele obedece à mãe. O próprio Deus, né? O próprio Deus, o Senhor, ele não tem filhos preferidos. Mas a sua palavra diz que tem a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Por que tem a diferença do que serve e do que não serve? Porque o que não serve vive de qualquer jeito, né? E aí diante do pai ele olha assim, nossa, meu filho tá vivendo de qualquer jeito, né? Às vezes o pai até tem que dar um corretivo no filho, né? Deus também corrige seus filhos, né? E José ainda ia lá, via o que os irmãos estavam fazendo e contava pro seu pai, porque ele não mentia pro pai. Ele não ia ir lá ver os irmãos fazendo todas as coisas erradas ou não fazendo aquilo que o pai, né, tinha mandado eles fazer, ou fazendo de qualquer jeito. Ele não ia lá mentir, olha, eles estão lá fazendo tudo que o senhor quer, do jeito que o senhor quer e tal. Não. Ele ia lá e falava a verdade, porque nós, cristãos, nós temos que falar a verdade. O pai da mentira é Satanás, né? E ele é aquele que, tanto que Deus disse, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é verdade. E o diabo é mentira. Então, José não podia mentir.
Aí muitas vezes as pessoas pensaram que José era um fofoqueiro. Né? Ele não era um fofoqueiro, ele simplesmente fazia aquilo que Deus botava no coração dele, que era não mentir para o seu pai, né? E é o que hoje Deus coloca em nossos corações, não mentir. Não devemos mentir. Ah, mas não existe quem não minta. Talvez em uma hora de desespero por alguma coisa, por medo talvez de alguma outra coisa, não sei, as pessoas, né, possam mentir com certeza, porque ninguém é tão santo, né, santo é só o Senhor Jesus. Mas a busca por não mentir e não fazer, não usar essa prática é que agrada a Deus. Eu já passei por maus lençóis e ninguém fala a verdade. Precisei contar coisas e dizer coisas que eu não gostaria. Que se não fosse por Deus, eu não teria contado, eu não teria falado. E muitas vezes a gente não é que a gente tenta, né, falar com as palavras mais amenas, né, para não machucar, para não ferir as pessoas, mas às vezes não adianta, porque a palavra de Deus já diz, o ímpio, aquele que não tá nem aí se tá mentindo, se não tá, quando ele ouve a verdade, dói, ele não gosta de ouvir. E quando a verdade vai contra ele, ou contra alguma coisa que ele fez, então aquilo se torna algo que ele odeia. Ele passa a odiar aquela pessoa que está falando aquilo que ele não quer que aquela pessoa fale dele, ou o que ele praticou, o que ele falou, o que ele fez. Então é bem difícil, né, nessa época em que todo mundo dizia, Jesus está voltando, e a gente não pode mentir. Não é, e a gente não pode mentir só coisas nossas. Como José, que José não estava fazendo nada errado, mas ele falava sobre os irmãos, ele tinha que falar o que os irmãos estavam fazendo, ele não podia omitir, ele não podia mentir, ele não podia dizer outra coisa a não ser que o que eles estavam fazendo. E por esse motivo ele era odiado. Eles odiavam o seu irmão. E aí, então Israel vai e manda ainda ele ir lá, vai lá e manda, leva alguma coisa lá para teus irmãos e tal, e aí ele foi, né? Irmãos, até desculpa, porque a minha voz deve estar meia fanha, ou sei lá, de alguma forma diferente, porque eu tô um pouquinho resfriada e a minha garganta já tá dando sinais. Mas então aqui diz, né, que José amava tanto, Jacó amava tanto esse filho, que ele deu uma túnica, né? Ele fez uma túnica para o seu filho. E ainda diz aqui assim, que além de tudo isso, José ainda sonhava e contava o sonho para os seus irmãos. Sonhou José um sonho que contou a seus irmãos, e por isso ele aborrecia. E primeiro ele vai e sonha lá que são uns feixes, né, uns molhos de amarrados, né, de trigo aqui, acho que é de trigo, deixa eu dar uma olhada, porque os molhos no meio do campo, esse que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e ficava em pé. Olha só, né? Então o molho dele, né, ficava meio assim em pé, e o dos irmãos em rodas, meio que parecia assim, né, estavam se prostando para ele. Daí os irmãos já tinham o ciúme dele, já achavam ele um fofoqueiro. E aí ele ainda sonha isso. Depois ele tem outro sonho que, né, estrelas e tudo se curvavam a ele. Então, o resumo dessa história, amados, é que para fazer a vontade de Deus não é fácil nessa terra. As pessoas tendem a fazer aquilo que Deus não quer, mesmo sabendo que Deus não quer. Eu fui procurar o que era a palavra ímpio, porque eu achava que ímpio era aquele que não conhecia Deus. E de fato, é quem não conhece Deus, mas ímpio significa pessoas que fazem práticas más. E mesmo aquele que conhece Deus pode ser um ímpio.
Porque ele pode fazer conhecer Deus, conhecer Jesus, ter aceitado o Senhor Jesus e continuar nas velhas práticas. Ele continua sendo um ímpio. Por isso a palavra de Deus diz lá em Salmos, não te assenta na roda dos escarnecedores. Não tenha prazer nisso. Porque às vezes o próprio aceitou Jesus, já tá com o papai, mas vai lá na rodinha, chega lá na lancheria, vai buscar um X, um lanche para ele e a família, ou para ele mesmo. E aí de repente tem alguém lá, né, jogando uma sinuca, ou bebendo uma cerveja, e daí já diz uma bobagem, conta uma piada, e ele já se envolve, já ri, e já quando vê, já tá fazendo tudo que não deve. Ou concordando com as coisas que os outros estão falando. Ou se rindo. Né? Então, temos que cuidar muito disso, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Que sem santidade ninguém vai ver Deus. E nesses últimos tempos em que estão falando, Jesus vai vir, ninguém sabe a hora. Mas a gente tem que estar preparado. Né? Nós temos que estar preparados sempre, não importa se vai vir daqui 1 ano, 10, 20, 50, ou nem vai vir na minha geração. Mas eu tenho que estar todos os dias buscando santidade, porque eu não sei a hora que vai ser. Jesus não falou. Ele disse, nem o filho sabe. Só o pai. Então, mais um motivo ainda, né? A única coisa que ele nos alertou é que existiriam ou teriam coisas que iriam acontecer que indicariam o que estaríamos vivendo. Né? Tempo de tribulações, né? Tempo de guerras, tempo de reino contra reino, pestes, terremotos, maremotos. Princípio das dores, amados. Então, temos que estar, né, ali. Mas irmã, terremoto, maremoto, e coisa assim já tem há tanto tempo. Pois é, mas cada vez tem mais. A gente tem que se, como diz a juventude aí, se antenar. Eu falo às vezes alguma gíria, irmãos, e não liguem não pra isso, não se agarrem nisso. É porque eu tenho 3 filhos homens, 3 filhos varões, e eles falam, né, na gíria, vou dar uma banda, e enfim, né, tem algumas coisas, e aí às vezes em quando escapa, né, na pregação aqui, porque a gente acostuma, né, assim, a falar como jovens falam. Claro que não, nada de palavrões, nada que seja em palavras torpes, né? Mas eu vou lá dar uma banda, porque não é nada, ai meu Deus, eu vou lá dar uma volta, né? Eu vou lá dar uma banda. Ou vamos se antenar, vamos se ligar, vamos prestar atenção, é a mesma coisa, né? Então são palavras que substituem outras, mas que não chegam a ser as palavras que machuquem, né? Ou que façam, meu Deus, tá falando palavrão, não. São algumas maneiras de falar, né? Mais dos jovens. E eu, como sou mãe de 3 varões, né? Então, às vezes em quando escapa, como eu disse. Mas então, voltando ao texto, né, da palavra de Deus, é isso que o Senhor quer que a gente veja bem, que José, ele não ia mentir, e que a gente não pode voltar às velhas práticas. Eu digo não pode voltar, porque eu conheço crentes, cristãos, seja como quiserem falar, porque tem gente que não gosta de ser chamado de crente, tem outros que não gostam de ser chamado de evangélicos. Eu sou cristão. Tudo bem, você é cristão, ou você é crente. Crente é aquele que crê em algo. Eu creio em Senhor Jesus Cristo, então eu sou crente, né? Tu é evangélica? Eu creio no evangelho, né? Então eu sou crente do evangelho. Eu posso ser chamada de evangélica, eu posso ser chamada de crente, ou eu posso ser chamada de cristã, porque eu sou filha de Cristo, né? Então, pra mim não tem problema nenhum. Eu prefiro ser, geralmente eu gosto de dizer, me intitulo uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, uma cristã.
e que prego o Evangelho, as Escrituras Sagradas. E então, amados, Jesus Cristo, Ele quer, o Espírito Santo, Ele está sempre nos mostrando que Ele deseja, que Ele quer, que nós não voltamos às velhas práticas. E eu já vi pessoas cristãs fazendo as mesmas práticas de quando conheceram Jesus. Na caminhada se perderam. Na caminhada alguma coisa aconteceu. Perderam a essência. Daí, é só uma mentirinha. Bate na porta, eu não tô, diz que eu não tô. Ou liga, onde é que tu tá? Tá num lugar, mas tá no outro. Sabe? Amados, como eu falei antes, eu já passei por apertos, porque eu não queria falar coisas que eu precisei falar. Eu não queria contar coisas que eu precisei contar. Eu não confessei coisas que eu precisava confessar e que não me agradaram, mas eu precisei. Assim era José. José não desagradava de ir lá dizer que os irmãos estavam fazendo o que não devia. Mas ele não podia mentir, ele não podia desagradar a Deus. E assim somos nós. Nós não podemos, amados. Nós não podemos fazer a nossa vontade. Mas se eu disser que eu tô aqui, vai brigar comigo. Pois deixa que brigue. É melhor desagradar o homem do que desagradar a Deus. Pensa nisso. Tá na palavra. Né? Mas se eu disser isso vai ficar feio. Então, se ficar feio tu fazer ou ir, ou dizer isso ou aquilo, tu tem que pagar o preço porque tu fez aquilo que tu sabia que não devia fazer. Mas eu vou passar uma vexame. Sinto muito. Tu fez aquilo. Então tu tem que confessar aquilo. Eu fiz. Eu falei. Eu fui lá. Não devia, mas eu fui, perdão. Atentar para a santidade, amados. Santidade. Mas o que tem que ver o José aqui com santidade? Ué, tem tudo a ver. Todo mundo prega, né, sobre José, é uma pregação tão diferente do que eu tô falando, do que eu tô, né, que Deus está me revelando. É que José não mentia. E José obedecia o pai e Deus. E é isso a mensagem do papai nessa mensagem para nós. Obedecer o nosso pai. Não mentir e não fazer nada que não agrada a ele. Tem os 10 mandamentos. Não roubar, não matar, não isso, não aquilo, não adulterar, se resumiu no quê? Em 2. Amará o Senhor teu Deus acima de tudo. Né? De tudo, de todas as coisas. Mas eu gosto tanto do meu marido, eu amo tanto meu filho, é verdade. Mas se tu não amar Deus antes deles, como é que Deus vai cuidar deles pra ti? Eu vou amar o meu próximo, mas meu próximo me fez isso. O meu próprio filho me falou aquilo, o meu próprio marido me fez aquilo. Tem que perdoar, mas perdoa. Não precisa andar junto, mas perdoa. Porque tem pessoas que tu tem que perdoar e cada um no seu quadrado. Ainda tem umas que dá pra te perdoar e ainda conviver. Mas tem outras que tu tem que perdoar e cada um no seu quadrado. Porque senão se vira uma rotina de perdoe. Apesar que a palavra de Deus diz perdoar 70 vezes 7, né? Então a gente vai perdoando. Só que fica uma situação de convivência insustentável. Aí não agrada a Deus isso. Porque aí tu não tem paz, tu perde a alegria de viver. Quando é uma situação assim que aquela pessoa te traz uma coisa muito negativa, muito ruim, os erros dela, as práticas dela estão te sufocando. Aí então tu perdoa aí, cada um no seu quadrado. Mas perdoa. E quando vem, oi, tudo bem? Oi, olá, tô orando por ti, Deus te abençoe. Pode mandar uma mensagem do seu Jesus lá no WhatsApp. Oi, como que tu tá? Olha aí, manda uma mensagem de Deus.
não precisa deixar de falar com a pessoa. Mas não traz para o convívio, porque às vezes não há condições. Mas não podemos mentir. Não podemos guardar mágoa no nosso coração, né? Então, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quem ama o próximo não adultera, não rouba, né? Porque se eu amo o meu próximo, eu não vou roubar dele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou adulterar. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar o que ele tem. Enfim, todos os outros mandamentos se enquadram nesse. Amar o teu próximo a ti mesmo. Então, eu me amo. Eu não vou me defraudar, eu não vou me roubar, eu não vou me adulterar, eu não vou fazer coisas ruins para mim mesmo. Então, eu não vou fazer para o meu próximo. Então, amados, é isso que Deus quer falar nesse momento, nessa mensagem. Vamos fazer como José. Ser sinceros. E obedecer o Pai. E fazer a vontade dele. Mesmo que isso nos traga dissabores. Mesmo que isso nos faça inimigos. Mesmo que isso nos traga tristezas. Porque às vezes tu cria inimizades porque tu é sincera. Às vezes tu cria... Pessoas ficam com raiva de ti porque... ela quer ser uma santa. Porque ela não quer tomar uma cerveja. Porque tu não quer ir numa festa mundana. Porque tu não quer aquilo... que ela acha que é santa. Que é melhor que os outros. Não. Tu só tá querendo fazer a vontade do teu papai. Tu só tá fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração. Não fazer aquilo. Não fazer aquilo outro. Não dizer isso. Não dizer aquilo. Amém, queridos? Então, a mensagem de hoje, por incrível que pareça, no José, na passagem de José, é ser como José. E não esqueça, se papai colocou um sonho no teu coração, tenha certeza que ele vai acontecer. Porque o José foi para a cova, né? Colocaram ele lá como fala, num poço. E nem água tinha. Diz que nem água tinha para dar o baque lá, né? Ele, lá no chão, lá era fundo, coitado, podia ter se quebrado todo. Mas os irmãos não tiveram piedade, não. E assim é conosco, amados. E às vezes os próprios irmãos, da própria casa do Pai. Tanto da casa do Pai do céu, que são os irmãos em Cristo, como muitas vezes é os próprios irmãos da mesma casa. Sangue. Mesmo o sangue da gente. Infelizmente, aqui eram os irmãos de José. Não eram irmãos em Cristo. Mas eu já digo que os próprios irmãos de pai e mãe, próprios irmãos da casa do Pai, que são os próprios irmãos em Cristo. Né? Então pode vir de qualquer lugar que tu imagine. Mas mesmo assim, fixa teu olhar no autor e consumador da tua fé e faz a vontade do Pai. Esse é o recado de Deus para o nosso coração. E Deus me tocou de fazer uma oração hoje. E eu gostaria de fazer essa oração com vocês. Pai, em nome de Jesus, teu Filho Santo e amado, eu estou aqui diante de Ti com essa mensagem, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Eu compartilhei ela com pessoas que vão assistir esse vídeo, com pessoas que vão na minha rede social. E eu te peço, Pai, que assim como o Senhor colocou no meu coração essa mensagem de te amar acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Não mentir e não fazer nada que não te agrade. Buscar santidade, porque se tu vier, Pai, buscar a tua noiva, o Senhor vai me encontrar como o Senhor deseja e eu poderei morar no céu. Assim, eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus nos abençoe.